Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: as famosas gambiarras que, embora pareçam soluções criativas, podem colocar sua vida e a de sua família em risco. Sou engenheiro há mais de 15 anos e já vi muitas situações que me deixaram sem palavras. Vamos entender juntos por que algumas improvisações caseiras nunca devem ser feitas. A criatividade brasileira tem limites. Nós brasileiros somos conhecidos mundialmente pela nossa criatividade para resolver problemas. Quando algo quebra, logo pensamos em uma solução rápida e econômica. Isso é parte da nossa cultura e demonstra engenhosidade. Porém, existe uma linha muito clara entre ser criativo e colocar vidas em perigo. Hoje vamos explorar essa fronteira e entender quando o improviso deixa de ser uma solução inteligente para se tornar uma ameaça real. Instalações elétricas. O perigo invisível. Vamos começar pelo tipo de gambiarra mais comum e perigoso: as instalações elétricas improvisadas. Muitas pessoas não enxergam a eletricidade como uma ameaça porque ela é invisível. Porém, esse é justamente o maior perigo. A energia elétrica não perdoa erros, e as consequências de uma instalação inadequada podem ser devastadoras. Uma das situações mais comuns é a famosa extensão de tomadas em cascata. Você conecta uma régua de tomadas em outra, que está conectada em outra, criando uma corrente interminável de conexões. O problema é que cada tomada tem uma capacidade máxima de corrente elétrica. Quando você ultrapassa esse limite, os fios internos começam a aquecer progressivamente. Esse aquecimento pode levar a situações extremamente preocupantes que colocam toda a residência em risco. Outro improviso perigoso é usar fios desencapados ou fazer emendas sem os materiais adequados. Alguns acreditam que basta juntar 2 fios e envolver com fita isolante. Essa prática ignora completamente os princípios básicos de segurança elétrica. As emendas precisam ser feitas com conectores apropriados, dentro de caixas de passagem, seguindo normas técnicas específicas. Fios expostos podem gerar curtos-circuitos e representam riscos constantes. Agora vamos falar sobre reformas estruturais, feitas sem orientação profissional. Muitas pessoas decidem quebrar paredes, fazer aberturas ou adicionar novos cômodos sem consultar um engenheiro. O que parece uma simples parede pode ser, na verdade, um elemento fundamental para a sustentação de toda a edificação. Existe um caso que me marcou profundamente na minha carreira. Fui chamado para avaliar uma residência onde o proprietário havia decidido ampliar a sala. Ele simplesmente removeu uma parede inteira sem qualquer análise prévia. Quando cheguei ao local, identifiquei imediatamente que aquela não era uma parede comum. Era uma parede estrutural, responsável por distribuir o peso do segundo andar. A situação exigia intervenção urgente, porque toda a estrutura estava comprometida. Outro exemplo comum são as lajes e telhados sobrecarregados. Algumas pessoas decidem construir um segundo andar sobre uma laje que foi projetada apenas para ser telhado. Outras acumulam materiais pesados, como caixas d'água excessivamente grandes, placas solares sem reforço adequado ou até mesmo criam jardins suspensos sem verificar a capacidade de carga. Cada estrutura tem um limite calculado e ultrapassá-lo pode ter consequências graves. Instalações hidráulicas. Água onde não deveria estar, as gambiarras hidráulicas também merecem atenção especial. Muitas pessoas subestimam o poder destrutivo da água quando ela encontra lugares inadequados. Um vazamento, aparentemente pequeno, pode, ao longo do tempo, comprometer toda a estrutura de uma edificação. Um erro frequente é fazer ligações irregulares na rede de esgoto. Algumas pessoas conectam tubulações sem respeitar o caimento adequado, misturam águas pluviais com esgoto doméstico ou utilizam materiais
incompatíveis. O resultado são entupimentos constantes, retorno de odores desagradáveis e possíveis contaminações. Além disso, a umidade gerada por essas instalações inadequadas pode enfraquecer paredes e fundações. Outro problema sério são as instalações de água quente feitas de forma improvisada, chuveiros elétricos instalados incorretamente, aquecedores sem válvulas de segurança adequadas ou tubulações que não suportam altas temperaturas. Tudo isso representa riscos que vão além do simples desconforto. Sistemas de aquecimento de água exigem componentes específicos e instalação profissional. Gás, o perigo silencioso, as instalações de gás merecem um capítulo à parte nesta conversa. O gás, seja gás, líquido de petróleo em botijões ou gás encanado, é extremamente útil, mas também extremamente perigoso quando mal instalado. Não existe espaço para improvisação quando falamos de gás combustível. Muitas pessoas fazem adaptações caseiras em mangueiras, utilizam conexões inadequadas ou posicionam botijões em locais sem ventilação apropriada. O gás é mais pesado que o ar e, em caso de vazamento, ele se acumula nas partes baixas do ambiente. Sem ventilação adequada, qualquer faísca pode desencadear uma situação catastrófica. Por isso, as normas técnicas exigem instalações específicas, com materiais certificados e em locais adequados. Também é comum ver pessoas estendendo mangueiras de gás por distâncias muito longas, passando por dentro de paredes ou próximo a fontes de calor. Cada uma dessas práticas viola princípios básicos de segurança. As mangueiras têm prazo de validade, precisam ser trocadas regularmente e devem seguir trajetos específicos, sempre visíveis e acessíveis para inspeção. Escadas e acessos. Quando o caminho é perigoso, outro ponto frequentemente negligenciado são as escadas improvisadas. Muitas pessoas criam acessos para lajes, quintais ou segundos andares, usando materiais inadequados ou seguindo dimensões incorretas. Uma escada pode parecer simples, mas sua construção envolve cálculos precisos de altura de degrau, profundidade de piso e largura mínima. Escadas muito íngremes, degraus irregulares, ausência de corrimão ou materiais escorregadios são problemas comuns. Essas características transformam um simples trajeto diário em um risco constante. As normas de acessibilidade e segurança existem justamente para proteger todos os moradores, especialmente crianças e idosos. Proteções e guarda-corpo. A importância das barreiras varandas, sacadas, mezaninos e lajes sem proteção adequada são situações alarmantes. Muitas pessoas instalam grades improvisadas com espaçamentos inadequados, alturas insuficientes ou fixações frágeis. Uma proteção mal instalada oferece falsa sensação de segurança, o que pode ser ainda mais perigoso que a ausência total de proteção. As normas técnicas especificam exatamente como devem ser as proteções: altura mínima, espaçamento máximo entre barras, resistência dos materiais e formas de fixação. Essas especificações não são exageros burocráticos, são requisitos fundamentais desenvolvidos após muitos estudos e análises de situações reais. A importância do profissional qualificado. Depois de todos esses exemplos, a mensagem principal é clara: economizar na hora errada pode custar muito mais caro depois. Contratar um profissional qualificado não é um gasto desnecessário, é um investimento em segurança. Engenheiros, arquitetos, eletricistas e encanadores certificados têm conhecimento técnico e experiência para executar serviços de forma segura. Um profissional qualificado conhece as normas técnicas, sabe escolher os materiais adequados e consegue prever problemas antes que eles aconteçam. Além disso,
Serviços executados por profissionais geralmente incluem garantia e responsabilidade técnica. Isso significa que, se algo der errado, existe alguém legalmente responsável para corrigir. Como identificar situações de risco se você mora em uma casa ou apartamento e suspeita que existem gambiarras perigosas? Fique atento a alguns sinais: disjuntores que desarmam frequentemente, tomadas que esquentam, paredes com rachaduras progressivas, manchas de umidade constantes, odor de gás, pisos que tremem ao caminhar ou estruturas visivelmente tortas. São alertas importantes. Ao identificar qualquer um desses sinais, procure imediatamente um profissional para avaliação. Não espere que pequenos problemas se tornem grandes emergências. A prevenção sempre será mais barata e segura que a correção emergencial. Para finalizar, quero reforçar que não estou aqui para criticar a criatividade brasileira ou desencorajar as pessoas de fazerem melhorias em suas casas. O objetivo é conscientizar sobre os limites do improviso. Existem situações onde a criatividade é bem-vinda e outras onde a segurança não pode ser negociada. Antes de fazer qualquer modificação significativa em sua residência, pergunte-se: isso pode colocar alguém em risco? Estou seguindo normas técnicas? Tenho conhecimento suficiente para fazer isso com segurança? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, busque ajuda profissional. Sua casa deve ser seu refúgio seguro, não uma fonte constante de preocupação. Investir em segurança é investir na qualidade de vida de sua família. Lembre-se, gambiarra pode parecer economia no curto prazo, mas segurança é economia no longo prazo. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares. Ajude a disseminar informação de qualidade e juntos vamos construir lares mais seguros para todos.